Ok, boa noite a todos. Bem-vindos ao estudo da Parashá Vaishlach, nesse ano de 5.785, finalzinho 2024. Esse estudo é especialmente dedicado à senhora Sarina Minervo Roemer, Sara Bat Yoshua Ve Alma, que sua memória seja abençoada. André, super bem-vindo e obrigado por estar aqui com a gente nesse momento. Obrigado. Para mim é sempre uma honra. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kitshanu mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Amém. Você quer completar, aumentar? וערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפי עמך בית ישראל, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה, ברוך אתה אדוני, המלמד תורה לעמו ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו עם כל עמים ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני נותן תורה. Amém. Amém. Bom, brincadeiras à parte, todo mundo tomou seu Rivotril, né? Então tá bom. Espero que eu seja leve o suficiente para vocês não precisarem tomar duas vezes, mas tudo bem. Vaishlach. E Deus disse: haja luz, e o mundo respondeu, e havia luz. A criação, segundo o judaísmo, foi pela palavra divina. Isto nos traz o primeiro diálogo que se dá entre o Criador e a criação. Eu não errei a paraxá, tá? Para haver diálogo, é necessário haver linguagem. E a linguagem de Deus é diversa, misteriosa, e se parece como uma obra de arte. E a linguagem do homem? A que se parece? O homem dialoga com Deus, dialoga com a criação, dialoga com a sua criação, dialoga com seu semelhante, dialoga com passado, presente e futuro, dialoga com sua geração, a passada, a presente e a futura. Como é esse diálogo entre gerações? Ele existe de fato? Existe uma linguagem especial a ser cultivada? E o diálogo consigo mesmo? Existe alguém mais misterioso que o eu? Como alcançá-lo? O mais curioso de nós é que para ser único é preciso estar dividido, pois somente reconhecendo nossas diferentes partes é que nos construímos e amadurecemos como seres humanos, como seres únicos, desculpa. Nesta paraxá temos duas grandes partes. Primeira parte da paraxá. Jacob, que retorna à sua casa após sua epopeia iniciada com uma grande fuga de si, de sua outra parte metade de caráter, fuga de seu Esaú interno, o bruto, o simples. Os filhos de Rebeca são gêmeos, ou seriam a mesma pessoa dividida em sua essência, dois caracteres em conflito, onde um precisa dominar o outro? Qual dos dois você gostaria de ser? Ou eu posso ser os dois? O irmão Esaú? Seu lado Esaú? E deverá combatê-lo, pois residia em si a consciência do engano necessário em troca do título e da quebra do tabu. A quebra do tabu que eu me refiro, e olha que a Torá ela repete várias vezes, é a questão da primogenitura. Acho que pela essência judaica, agora eu estou divagando sobre o meu próprio texto, tem uma coisa muito interessante nesse começo que mostra o que provavelmente vai ser uma das coisas mais importantes na essência judaica. Questionar os costumes existentes. Ou seja, o costume era que um primogênito leva tudo. E aí alguém se pergunta, mas por quê? Só porque ele chegou primeiro,
Então, aquele que chega primeiro ganha. Aí vem a pergunta: a Torá é meritocrática? Mas vocês entendem essa, essa preleção por questionar o, o costume, ou o tabu, ou o que se faz? O que se faz é justo? Eu vou ser justo porque recebi esse recado e vou repetir sem me perguntar por que faço? Isso é só uma pequena parte aí para vocês verem como tem coisas sutis no próprio texto que nos chamam para coisas de uma perspectiva bem maior, né? Eu vou repetir só essa, só para reamarrar aqui. O irmão Esaú, seu lado Esaú, e deverá combatê-lo, pois residia em si a consciência do engano necessária em troca do título e da quebra do tabu. Jacó queria quebrar o tabu da primogenitura, ele queria para ele a primogenitura. Um grande temor se apodera de Jacó. Ele está paralisado à ideia de que deverá guerrear com seu irmão, vingativo, e poderá por tudo a perder, família, posses, a vida. Ele se isola à margem do rio Jaboque e de repente está só. Muito claramente o texto diz assim: de repente, um homem o ataca. Ora, mas ele não estava só. Há uma luta terrível, onde um não quer largar o outro. O resultado termina aparentemente sem ganhadores ou perdedores, porém com uma transformação profunda. Uma bênção acompanhada de dor física, onde o simples caminhar se tornaria uma dificuldade, pois, para quem expande sua consciência, nunca mais será o mesmo. Será muito melhor que antes. Será um Israel. Aquele que se questiona, aquele que luta com Deus, onde não há vencedores, porém há diálogo, há diálogo. Há linguagem, há crescimento. Eu, às vezes, brinco com... Tem umas ravurotes de psicologia que me convidaram para participar, essas da Academia Judaica. E aí, a maioria são psicanalistas e psicólogos. Eu perguntei, porque a gente estava analisando algum fato de um judeu. Alguém já viu um judeu que não se tortura a si mesmo em busca do questionamento? Eu nunca vi um judeu calmo. Eu nunca vi um judeu resignado. São só pequenos insights, tá? E nós? Em qual lado vivemos nosso tempo até o momento? Somos Jacó que prospera e se defende por ardis e acordos rompidos? Escolhemos dissimular ao invés de dialogar? Existimos pelo diálogo ou subexistimos pelo engano? Eis o grande salto na humanidade de Jacó. Ele se humaniza, pois reconhece em si suas fraquezas, seu passado se torna questionável. Toma consciência de quem é, do que teme, do que fez. Agora ele se tornou Israel, um ser completo e complexo. Uma das coisas que eu mais gostei dessa... A gente estudou segunda-feira na CIP, essa paraxá, e tem um pedaço do texto, mais ou menos no fim, quando os irmãos estão para se encontrar, a gente questionou muito aquela ideia que Jacó tinha do que Esaú era. Será que tudo que Jacó tinha em mente representava realmente o que poderia ser o seu irmão, ou isso tudo era uma fantasia, uma coisa que ele cultivou de uma lembrança, de uma memória, e aí nessa memória Esaú era um demônio, era uma coisa a temer, não a conhecer, a temer. Tanto é que ele trabalha em três estratégias. Talvez eu não vou lembrar bem do texto. Ele trabalha na estratégia material, ou seja, ele separa guerreiros, né? Depois ele trabalha numa outra estratégia que é
aquela que ele protege a família, coloca ela para trás de tudo. E acho que a terceira estratégia. Ele manda presentes. Boa, boa, Davi. Ele manda presentes. Boa. Tá certo essas três estratégias, né? Acho que são esses três coisas que ele disse. Ele joga em três campos: a da força, a da proteção e a do presente para que haja o diálogo. Amoleceu o coração. E aí tem uma visão muito bonita que tem a ver com o que eu falei, mas que eu falei porque a Torá falou antes, né? É, é, à medida que eles vão avançando os dois, como se fossem dois exércitos, sendo que Jacó e Esaú estão na frente, Jacó se prostra, como é que fala? Se ajoelha, como é que fala, Davi? Se prostra, Se inclina, se né? inclina. Se inclina Se 7 vezes. se Oi? curva, Se Se curva. curva, se boa. curva. Curva, obrigado, Denis. Ele Ah, se curva, ele se curva 7 vezes antes de chegar a Jacó. Ou seja, é um sinal de humildade. E até onde a humildade, muito longe de uma palavra que mostra the loser, né? Não é o the loser. A humildade traz uma clareza e de análise das situações da realidade. O que é a realidade e o que é a fantasia. Então, esses são os aspectos. Vejam a transformação de um homem, desse personagem. Segunda parte da Paraxá. Alguém quer falar? Oi, Renata, quer falar? Segue aí. Depois? Ninguém precisou do Rivotril, não está tão terrível assim, né? Tá bom. Ok. Segunda parte da Paraxá. Trata. Bom, eu vou encerrar o encontro dos irmãos, então, por isso que. Tá. A segunda parte da Paraxá. Trata da filha do clã, Diná, a beleza feminina e a flor da família. Ela quer descobrir o que existe além da redoma da família. Descobre a vida pelo caminho mais trágico, pois seria possuída e violentada. Porém, o príncipe que a violou passa a amá-la. Assim, os irmãos, ao saber do ocorrido, clamam secretamente por vingança. Uma tragédia anunciada equilibrará outra tragédia passada? Um acordo ardiloso se sucede e um reino será massacrado pelos filhos de Jacó, Simão e Levi. Será que o lado original e primitivo de Jacó desponta e retornará com furor? É o lado Esaú? Para ser único é preciso estar dividido. Lembram que eu falei no começo? Novamente, para ser único é preciso estar dividido novamente. Regredimos ou nos adaptamos? Israel se torna novamente Jacó? E olha, olha que interessante, o texto, esse texto tem transições. Às vezes ele é chamado de Israel, às vezes ele é chamado de Jacó. E aí eu pergunto, ele sobe? Não, mas aí, de repente, ele precisa regredir? Entre Israel e Jacó, ser Jacó é uma regressão, não no sentido de julgamento de ser melhor ou menos melhor, ou pior. É só uma questão de adaptação, hein? Isso vai desembocar em outras coisas que a gente vai discutir daqui a pouco, né? Questões impossíveis de equilibrar, de julgar, de solucionar. O drama humano. Havia naquele momento alguém para clamar por justiça? O mundo é um lugar justo? Justo para todos ou justo para poucos? Se houve uma atrocidade para vingar outra, quem julgará? Será o tempo, o juiz? Deus? Sua própria consciência? Pode se tornar Israel e depois voltar a ser Jacó? E talvez Esaú? Ser ético é um privilégio. Como dizia meu saudoso pai Norbert, em um raciocínio marxista, como posso agir se não há justiça? Esperamos ela vir
ou a tomamos em nossas mãos? Um escritor e cientista político que gosto de mencionar frequentemente, Daniel Jonah Goldhagen, escreveu um artigo traduzido na Folha de São Paulo há talvez uns 10 anos atrás, cujo título era Israel cansou de ser Anne Frank. Por acaso, ele escreveu justamente quando era uma das guerras que Israel teve que entrar em Gaza para, infelizmente, fazer o trabalho necessário. O título era Israel cansou de ser Anne Frank, que versava como o mundo gosta de Israel, num sentido mais amplo para nós, judeus, desde que sejamos como Anne Frank, indefesos, vulneráveis, femininos. Entre outras publicações, escreveu Os Carrascos Voluntários de Hitler. Não sei se vocês já viram esse livro, é um livro muito bom. Quem já viu? Alguém já viu esse livro? Já leu? Enfim. Ok. Como deveríamos agir se nos acontecesse o que foi com Diná? Quais são os limites da ética? A gente estuda ética na Torá, justiça, ética. E aí, de repente, a gente guarda tudo no bolso porque a realidade nos chama para uma outra ação, onde a ética não funciona mais, é outro mundo? Quais são os limites da ética? Uma grande frase da estadista israelense Golda Meir dizia: Eu poderia perdoar os nossos vizinhos por terem feito a guerra a nós, porém não posso perdoá-los por terem obrigado nossos filhos a matá-los. A luta de Jacó com seus próprios demônios o trouxe para uma nova realidade e grau de amadurecimento, conhecer os limites do julgamento de si próprio e sobre os outros. Para os que preferem a simplificação ou a negação, resta uma verdade. Deus assim o quis. Para os que preferem admirar a complexidade da vida e se tornar Israel, resta a luta consigo próprio e com Deus. Terminei. Espera aí, porque o meu alto-falante desligou. Espera só um pouquinho. Nós estamos te ouvindo. Estão me escutando? Sim, Alguém fala para eu ver se sim, está estamos te saindo. escutando. Sim, estamos te escutando. Não? Põe o fone de ouvido. Oi, Jacobo, boa noite. Denis, boa noite. Renatinha. Tá ouvindo agora? Alô, alô, alô? Fala alguma coisa? Alô, 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 alô? Sim? Não? Algum desencontro aí. Tecnologia é boa enquanto tá funcionando. Quando para de funcionar é chatinho. Eu estou te ouvindo, Davi. Tá, então tá bom. Não, acho que a questão é lá com ele mesmo. Ah, enquanto o André tenta reconectar o áudio, quando ele conseguir, ele avisa a gente. Ah, eu queria falar algumas, pelo menos três curiosidades sobre essa paraxá. Para quem tiver com o Plaut em mãos, ah, não? Vai tentando. Deixa eu só mandar uma mensagem para ele aqui. Não estou conseguindo escutar vocês. Espera aí. Não? Peraí. Cadê o chat? Aqui, chat. Vai. Agora escutei. Pode falar, Ah, desculpa. tá escutando? Ah, então tá bom.
escrever. Davi, consegue aumentar um pouquinho o seu volume? O meu volume? Peraí, calma. Só um segundinho. Cadê o meu volume? The speaker, computer audio, speakers, microphones, de settings. Melhorou agora? Melhorou. Tá bom, então pronto, tá aumentado. Fala, André, você tinha falado que tinha terminado. Qual foi a última frase que você falou? Agora volta só para a última frase ali. A última, Finalzinho. é, eu não sei, vou ler talvez os últimos dois parágrafos, vai. Tá bom. Só para. Como deveríamos agir se nos acontecesse o que foi com Dinah? Quais são os limites da ética? Uma grande frase da estadista israelense Golda Meir dizia: Eu poderia perdoar os nossos vizinhos por terem feito a guerra a nós, porém não posso perdoá-los por terem obrigado nossos filhos a matá-los. A luta de Jacó com seus próprios demônios o trouxe para uma nova realidade e grau de amadurecimento. Conhecer os limites do julgamento de si próprio e sobre os outros. Para os que preferem a simplificação ou a negação, resta uma verdade. Deus assim o quis. Para os que preferem admirar a complexidade da vida e se tornar Israel, resta a luta consigo próprio e com Deus. Então, temos dois assuntos a abordar. O que interliga um com o outro? A maneira como Jacó se conhece, luta com Deus, luta consigo, e mais tarde, como é que funciona a outra coisa ligada à nossa procura pela justiça ou ética, sobre o episódio de Diná e como foi a reação dos irmãos para com o povo, embora o príncipe a amasse. Será que a reação não foi muito violenta, né? Porque os dois irmãos acabam, né, com todo aquele povo. Será que isso era ético? Por isso que eu fiz a Who pergunta: knows? a ética tem limites? Pois é. Mas não tem uma participação direta de Yakov nesse segundo. Não, não tem. Ele depois ele reclama, tal, mas ele não tem nenhuma participação direta e até a reclamação dele é até meio egoísta, né? Depois ele tem que estar pensando nele mesmo, né? Aparentemente, enfim, é uma questão mais individual do que do povo ou de Diná, né? O que é importante é você Ô, ver como é. André, Não, Só um segundo, JB. JB, um minuto só para. Porque eu sinto o clima que eu queria criar mesmo, da indignação sobre por que a ética, por que a justiça e tal. Percebam que a humanidade e o homem, eu falo de ambos os sexos, retratadas nos personagens da Torá, não estão trazendo nenhum homem perfeito, mas sim buscando como funciona o homem e a humanidade, para com isso trazer entendimento e conhecimento. Então, vamos lá, estamos fazendo um exercício, não um julgamento, mas julgamento também faz parte de um possível exercício. Pois não, JB, fala. pois é, é algo assim quando a gente lê essa história da Diná e tudo mais, e que tu expuseste muito bem aí essa passagem. Enfim, já que nós estamos falando de demônio, eu não vou tomar Rivotril, tá entendendo? Eu vou falar de mim mesmo, pensando assim, eu tenho irmãs. Tá entendendo? Então agora eu tô pensando agora como irmão. Posso ser até jogado na fogueira, mas eu tenho irmãs e um acontecimento desse no momento, eu acho que eu estou respondendo o que eu falo. Talvez a pessoa neste momento de ética e de tudo mais, eu não sei. É fácil a gente falar, poderia usar ética, poderia fazer isso, tá entendendo?
mas coloca-se no lugar de você ter uma única irmã, tu tá entendendo? E a tua irmã, você novo, é questão de honra. Me desculpe, talvez eu estou expondo também os meus demônios. Então, estou falando enquanto e a JB e a Cobson, que tem irmãs, e que a ética neste momento, acho que se a gente, não sei o que que acontece. Era isso que eu queria dizer. Eu acho que eu já respondi qual seria a minha, se eu estivesse no lugar deles. Mas, JB, você percebeu que o exercício dessa paraxá é o exercício de se colocar no lugar do outro. Isso que você falou é importante. Estamos aprendendo como se colocar no lugar do outro. Amanda, por favor. Eu acho que mais do que nos colocarmos no lugar dos filhos de Jacó, dos irmãos de Diná, seria mais interessante a gente se colocar no lugar de Diná. Porque a gente não tem o ponto de vista dela na Torá, né? E aí a gente não tem como saber se ela se sente honrada por essa reação, se ela se sente defendida por essa reação, ou se ela acha que essa violência em cima da violência só gera mais violência. A gente não sabe. E acho que, por exemplo, agora me falando como Amanda, não como Diná, mas como mulher, eu entendo que o JB está falando, realmente, esse tipo de violência puxa uma reação bastante visceral da gente, principalmente enquanto mulher. Mas acho interessante também a gente, trazendo agora para o mundo real e para a realidade, pensar que é possível uma resposta justa e ética. Talvez não equiparando, não da mesma proporção da violência, mas se a gente tomar como exemplo, por exemplo, o caso da Madame Pellicot, que tivemos recentemente na França, aquela mulher que foi por muitos anos violentada pelo marido e que está buscando agora uma justiça institucional, né? Ela está buscando a justiça pelos meios possíveis. E uma coisa muito bonita que ela tem feito é não esconder a sua identidade de vítima, né? A gente sabe o nome dela, ela não tinha essa obrigação. Ela podia passar pelo processo anônima, mas ela quis que fosse identificada exatamente para servir de exemplo e de apoio para outras mulheres que sofram esse tipo de violência. Então, a minha questão seria isso. Eu acho que seria interessante a gente imaginar qual seria a resposta de Diná. Amanda, você me fez pensar nisso, sobre a resposta de Diná. Com certeza, ninguém a perguntou. A Diná pode ser uma espécie de fetiche para justificar essa violência. E o que contrasta na primeira parte e na segunda parte eu só vou focar em duas imagens, porque acho que são bastante relevantes. Jacó jogou 3 estratégias. Para mim, o Ele André travou um conseguiu pouco. Ok, voltou. Voltou. descer um patamar, entrar numa condição de humildade, e com isso ele conseguiu montar 3 estratégias. Todas elas contavam com a cena final, que é ele se curvando 7 vezes antes de ir à direção de Jacó. Por quê? Porque ele tinha como objetivo criar um diálogo antes de usar as outras 3 estratégias, ou uma delas, que incluía guerra. Incluía guerra. Enquanto que na segunda parte, a Torá é sábia naquele sentido. Tudo é bonito na primeira parte, mas na segunda parte você tem outra realidade que às vezes não funciona. Então, percebe
as contradições. Então, lá teve a tentativa, teve a tentativa, não, teve a possibilidade de um diálogo, sim. Por quê? Porque todo o reino do príncipe, pelo amor do príncipe, se circuncida. Então, o circuncida é o equivalente às 7 curvas, a 7 cumprimentos de curvar-se para criar uma situação de humildade para dizer: eu topo conversar, eu topo dialogar. E a ideia de que eles eram vulneráveis naquele momento, porque tinham acabado de ser circuncidados, mostrava que o reino, ou o rei, tinha a intenção de ter o pacto, de fazer um pacto. Não funcionou. Aí eu acho que, Sueli, eu acho que a ética, nessa hora, ela só funcionaria quando alguém quer fazer diálogo. Bom, o que mais? Vamos lá. Ué, acabou? Todo mundo está satisfeito? Enquanto você estava tentando religar o seu som aí, eu lembrei de 3 curiosidades sobre essa paraxá. Não tem a ver com o que você falou, mas eu vou só aproveitar esse vácuo aí para comentar 3 coisinhas muito simples, mas para a gente ficar atento a esse texto e não acreditar em tudo que a gente lê, principalmente a primeira coisa que eu vou falar, né? Para quem tiver, eu estava falando, para quem tiver com Plaut em mãos, que a gente gosta muito, enfim, tem muitos comentários, tal, mas também tem erros, né? E aqui nessa paraxá tem um erro bem chatinho, para falar a verdade, né? Então, se vocês quiserem olhar na página 221, para quem tiver com Plaut em mãos, e é justo no finalzinho do episódio da luta de Yaakov. Quer dizer, eu estou achando que é um erro, mas enfim, pode ser que o tradutor pensou um pouco diferente do que eu. E o erro, o que eu sugiro que é um erro, está na tradução. Tá? No finalzinho do versículo 30, né, Yaakov pergunta qual é o seu nome, né, quando eles terminam a luta, e o anjo diz: por que você pergunta meu nome? E aí, em hebraico, está escrito Vaivarech Oto Sham. Né? E a tradução do Plaut vai dizer: então ele partiu, né? Como se o anjo tivesse ido embora. Né? Isso, inclusive, é uma das. Né? Tem toda uma discussão se era um anjo ou, enfim, ou era uma pessoa. Né? E uma das explicações é que ele some misteriosamente. Né? Mas, na verdade, o que está escrito aqui é que o anjo ele abençoou Yaakov. Esse verbo aqui vai varer com a letra Raf no fim, é o Raf Sofit, né? É o verbo levarech, é o verbo abençoar, e não o verbo fugir, que é muito parecido. Né? Fugir em hebraico é livroar, partir, né? Fugir, mas ele escreve com het no fim. Né? Então, enfim, aparentemente tem um errinho aqui, e por isso eu volto a insistir na importância da gente saber hebraico e ler o texto em hebraico também, não só ler o texto em português. Eu fui checar na lei de Moisés, na lei de Moisés está escrito e ele o abençoou, tá? Então, não é só coisa da minha cabeça, pelo menos quem escreveu a tradução da lei de Moisés achou a mesma coisa que eu achei. Né? Isso é uma curiosidade. Uma segunda curiosidade, logo embaixo, na mesma página, 2 versículos para baixo, no versículo 33, tem uma outra questão que não tem nada a ver com erros, né? Mas tem a ver com a temporalidade ou a temporalidade da Torá. Né? É bem interessante que fala, ainda falando sobre Yaakov e a luta, que ele é machucado no nervo e tal, na articulação da coxa, sei lá, com o quadril, né? E o texto traz em hebraico e português ad ayom, até hoje. Né? A gente não come o povo de Israel não come o músculo da coxa que está na articulação do quadril, assim está traduzido em português, né? Mas em hebraico também tem essa mesma expressão ad ayom,
até hoje, né? O que mostra que esse texto foi construído muito tempo depois. Não sabemos quanto tempo depois, né? Mas claramente, enfim, na linha de que Moisés, ou de que Deus entregou o texto pronto para Moisés, tem algo que soa estranho nesse pedacinho aqui, e tem outros trechos da Torá que tem a mesma questão, né? Até hoje, enfim, mostrando uma questão de temporalidade, assim, dentro da Torá, né? E a última coisinha que eu tinha anotado aqui, está na página seguinte, eu estou falando do Plaut, porque é o que está na minha mão, né? Mas é só olhar no versículo 11 do capítulo 33, que é uma coisa que os rabinos muitas vezes insistem nessa questão, que é quando há o encontro entre Yaakov e Esaú, Yaakov insiste para que Esaú receba os presentes e tal, e Esaú né, responde que ele já tem bastante, né? Deixa eu só ver como está em português. Peraí, só um segundinho só. Quando Esaú pergunta de quem eram todas aquelas coisas, todo mundo se. Aliás, né, indo na linha do que o André falou, não só Yaakov se curva, mas todo mundo se curva. Todas as mulheres se curvam e todos os filhos se curvam, inclusive Rachel e José, né? Então, esse comportamento se repete não só Yaakov, né? Mas o que eu queria falar no versículo 9, Esaú diz: eu tenho bastante, meu irmão. O que é seu é seu. Eu não quero nada seu, não preciso nada seu, eu tenho bastante. Né? Em contraposição ao que Yaakov fala logo em seguida, no versículo 11, eu tenho tudo. Né? Deus me deu Boa. tudo. Então essa contraposição, né? Eu tenho bastante versus eu tenho tudo, sempre é uma questão para a gente pensar, né? Afinal de contas, Muito bom. temos o bastante cada um de nós ou temos tudo, né? Tudo que a gente precisa a gente tem, né? Então acho uma coisa legal de pensar, né? Sobre essa questão. E isso a gente discutiu bem na segunda-feira também, qual é a diferença em ter tudo e ter Bastante, muito, muito. muito, bastante, Qual a muito. tudo e muito. Aí eu questionei no grupo, e quem estava dando o estudo, o que para um homem é muito, ou o que para um homem é tudo. E aí ninguém conseguia sair dessa dicotomia que você colocou. É difícil sentir, e como é que fala? Definir, né? E eu acabei fazendo a pergunta um pouco contra o que eu mesmo escrevi. Para os que preferem a simplificação ou a negação, resta uma verdade: Deus assim o quis. Para os que preferem admirar a complexidade da vida e se tornar Israel, resta a luta consigo próprio e com Deus. Mas a minha pergunta foi: e Deus? Deus tem tudo? Deus tem muito? Isso é para tentar desempatar, porque ninguém conseguia entender o homem. Então eu falei: bom, então, já que o homem é tão difícil de entender, vamos usar Deus. Deus tem tudo? Deus tem muito? Eu fiz a pergunta. A gente O que que aprende você... desde criança que o Deus é onipotente, então ele deve ter tudo, né? Imaginamos. Não, mas aí, Davi, como também isso aqui entrou num looping sem resposta, É que Deus é tudo, né? É tudo. é tudo. Então, se ele é tudo, por que ele precisava criar alguma coisa? Para Hein? alguém reconhecer que ele é tudo, senão ele fica Ah, ali sozinho falando que eu sou tudo, né? Alguém tinha que ouvir ele falando, né? mas aí teve uma pessoa que fez a seguinte reflexão: para ele poder se sentir completo, ele precisou criar a falta de. E aí, quando ele cria essa falta de, tem um pouco a ver com a ideia de Cabala, daquele Tzimtzum, que ele se retrai, ele Sim. cria uma falta para poder dar lugar à criação e ao homem.
Porque se ele não criasse essa falta, se ele fosse onipotente, como a gente quer comprar a ideia, então não teria necessidade da humanidade nem do homem para ele dialogar, para ele ter a tensão, aquela tensão que é a vida que traz a tensão. Então, bom, a gente pulou de assunto em assunto, mas não deu a resposta, mas não faz mal, não precisa ter resposta. Mas é legal, Davi, você quer divagar sobre o que é tudo e o que é muito? E se Deus é onipotente, então, se ele é tão tudo isso, por que a gente escreve que ele viu que era bom? Ele não precisava, ele já tinha tudo. Então, é o que eu comecei a escrever. Por isso que eu brinquei com vocês, se quando eu comecei a escrever e Deus disse haja luz e o mundo respondeu havia luz, a criação segundo o judaísmo foi pela palavra divina. Isso nos traz o primeiro diálogo que se dá entre o Criador e a criação. Para haver diálogo é necessário haver linguagem, e a linguagem de Deus é diversa, misteriosa e se parece com uma obra de arte. O que é uma obra de arte quando alguém para e a admira? A obra de arte é onipotente? Ou ela precisa que você a admire, como o Davi falou, porque assim a gente teria quem poder venerar, ou por quem a gente poderia dar amor? A gente se encanta e ama uma obra de arte. A obra de arte cria uma falta, porque se não tiver o admirador, ela não seria nunca uma obra de arte. Então, vocês percebem como o diálogo é algo maravilhoso e complexo, e que nós temos isso? E como é difícil, e como vem episódios como Diná, onde um não vê o outro como uma obra de arte. Enfim. Eu vejo, só respondendo a primeira parte da sua pergunta, André, eu vejo nessa questão de tudo ou muito, né, uma questão de prepotência versus humildade, né? Boa, boa. Tenho muito, eu sou bom, né? Eu tenho tudo numa situação mais de humildade, enfim. Porque ele fala de Deus, né? Deus me presenteou com tudo, enfim. Então ele se coloca numa posição mais humilde. Essa é uma leitura que eu tenho frequentemente desse pedaço aí. Mas é perfeita, Davi, porque quem tem tudo reconhece a si mesmo como se bastando, eu sou completo, eu tenho tudo. E isso foge às ideias de materialismo necessariamente, ou prepotência, como você falou. Muito bem. É. Mas, por exemplo, a Lili que tem que pedir. Eita, que microfone aberto. Mas tanto o muito como tudo é relativo. É relativo em relação a outro ou a alguma outra coisa, né? Muito em relação a quê? Tem até uma ideia que você pode ser pobre e achar que tem muito. Claro. O outro que é muito rico pode achar que não tem muito, que não tem suficiente. Então, tudo assim, o muito e o bastante é bastante em relação a quê? O todo, tudo, é tudo em relação a quê? É sempre em relação a. Não existe sozinho, tudo. É? Mudando de assunto só um pouquinho, mas ainda dentro do que você provocou, André, um pontinho que eu anotei é quando você fala de questionar os costumes, né? A questão da primogenitura e tal. E aí? Eu tenho um exemplo muito prático que aconteceu hoje, me lembrei na hora. Hoje de manhã a gente estava no Minyan e a gente tinha uma Shivá também hoje de manhã, lá no residencial, tô falando, né? E quando chegou na hora do Kadish, o filho da pessoa que faleceu estava ali do meu lado e, obviamente, a gente fez o Malera Hamim e tal, e na hora do Kadish eu, obviamente, queria deixar que ele fizesse o Kadish, não eu, né? E o rapaz
que não é, enfim, deve ter seus 40 e poucos anos, no máximo 50, acho que não chega a isso. Ele virou para mim, ele ficou sentado, né, na hora do Kadish. E eu perguntei para ele se você vai querer fazer o Kadish, e a resposta dele foi: eu prefiro não fazer porque não tem minyan. Para minha surpresa, quase caí para trás, obviamente, né, porque não tem o perfil de um judeu ortodoxo ele, né. E aí, enfim, é claro que eu fiz o Kadish porque tinha minyan, obviamente, né? Tinha o minyan contando homens e mulheres. Tinha muito mais mulheres do que homens, mas enfim, tinha minyan com certeza absoluta. E na minha visão, obviamente, não na dele. E no final, a gente tem um tempinho no final do nosso serviço sempre para perguntas e respostas, né? Gerais, assim, eu acabei fazendo a pergunta, e foi, enfim, deixa eu explicar o que aconteceu, né, só para não ficar uma situação tão, enfim, não explicada. E contei que em sinagogas tradicionais, só os homens são contados no minyan, mas que isso não é uma mitzvah, não está na Torá, enfim, foi estabelecido numa época que aparentemente só os homens iam para a sinagoga e fazia sentido que fosse contados os homens, né? E que é muito diferente hoje, né? Nas sinagogas liberais, que são a maioria das sinagogas, enfim, do povo judeu está afiliado a instituições liberais. Mas para mim a surpresa maior ainda foi que algumas mulheres que estavam presentes na sinagoga, senhoras tal, questionaram essa mudança, né? Mas por que teve essa mudança? Gente, é tão óbvio porque teve a mudança, mas assim, questionaram, não que elas não estivessem de acordo, tal, mas elas falaram, não, mas por que a gente fica mudando as coisas, né? Então você vê que essa questão da mudança é polêmica, né? Desde a questão da primogenitura, né, de Yaakov com Esav, né, até os dias de hoje, né? Se a gente conta ou não conta as mulheres, se a gente aceita a patrilinearidade, é só a matrilinearidade, enfim, a gente está em constante discussões, e aí volto àquele ponto que você falou, né? Nós, judeus, estamos sempre questionando, né? É óbvio que nós estamos questionando, e isso sempre foi assim, né? Não é uma coisa que a gente inventou semana passada, vamos reformar o mundo, né? Ou reformar o judaísmo, né? Pelo menos. Mas essas mulheres a que você se refere, preferiam não fazer parte do minyan, então? Não, nenhum nem outro. Não São pessoas. necessariamente. Não necessariamente, é só estranharam, por que muda, e que a mulher nunca deram nenhuma bola para a mulher e agora vão dar bola para a mulher, assim, alguma coisa meio estranha. Ela estava numa posição meio dúbia, aceito ou não aceito, mas por que essa mudança? Assim, um questionamento mesmo, assim, pelo questionamento. Engraçado. É interessante. Elas não são feministas, a maioria não é feminista. Eu não sei, ou pelo menos viveram numa época, uma delas chegou a falar, "Não, mas na época que eu ia no Chile, lá no Bom Retiro, nunca contaram as mulheres, por que agora estão contando as mulheres? Exatamente. A gente não valia nada, não sei." Tradition, né? Acho que elas se apegam à tradição. Tradition. Enfim. Mas assim, no filme do Teve, ele fala tradition de uma maneira a que ele também está sendo irônico, né? Sim. Né? não, eu acho interessante quando ele fala tudo tem um limite, né? Na hora que a última filha lá quer casar com Goi. Um goi russo. Não, russo. Com russo, isso. Dose dupla. Rose dupla. Aí tem limite, mas tá certo. Enfim, eu Então, acho interessante. a tradição dá uma certa segurança, né? Dá um conforto, né? Assim como os ortodoxos, eles têm aquela tradição muito rígida, isso dá uma segurança, um caminho a seguir, né? A Amanda está aqui, é minha testemunha. Segunda-feira falamos sobre isso, né? A gente falou sobre os vários movimentos judaicos na aula do curso de Introdução ao Judaísmo, e uma das coisas que eu mencionei foi exatamente isso. É muito mais fácil ser um ortodoxo do que ser um progressista. Muito mais fácil. Você não precisa pensar, você não precisa discutir, você faz, ponto. Realmente, comentamos segunda-feira. O JB está aqui também, é verdade. E não só em relação à religião, né? Em relação à vida. Sim. Claro. Tudo está
programado. Claro, era muito mais fácil não ser um Jacó que Sim, precisava lutar consigo mesmo, de ser um torturado porque ele se questiona, e isso é a nossa linha. Era muito mais prático eu não precisar ser tudo isso. Para que que eu vou lutar para sair mancando? Porque aquele que se pergunta está sempre mancando. isso aí. Sempre tem Pronto. um risco, né? Tem um risco envolvido, é isso mesmo. Muito bom. Mas ficar ô André, ficar na linha de composto, ou na zona de composto, eu acho que é a maioria do ser humano, né? E, então, para que eu vou falar? Eu sei que poderia ser para dito, mas para que dizer? Para que, é assim mesmo. É aquela história da música de Jorge Amado, Gabriela, né? É, é. Sempre Gabriel. Lívia ou Felipe querem falar? Lívia. Eu, Rabino. Não, é que eu só queria acrescentar uma coisa em cima do que você falou, porque de fato, né, na vida ortodoxa, assim, é muito mais fácil se ligar ao judaísmo levando aqueles rituais adiante. Fica muito mais externo, né? Eu que fiz o caminho ali, né? Comecei com isso para depois reformular minha identidade judaica. Foi bastante complicado, justamente por causa disso, porque os determinantes ali identitários que eu tinha, eles estavam todos externos. Então já acordava, aí já ia moderni, já fazia todas as brahot, antes de comer faz brahá, depois de comer faz brahá é muito mais regrado. E aí depois tem o Shabat, faz assim, faz assado, fica muito mais para fora a identidade. E é assim, é realmente muito difícil depois, porque no momento de transição a pessoa meio que perde, assim, ela fica meio Show. perdida em termos de identidade. Só que depois, para eu realmente achar uma nova identidade, eu tive que fazer esse processo de ser interno. Inclusive, isso, na minha concepção, é um dos motivos pelo qual e geralmente as roupas são as últimas coisas que a pessoa, entre aspas, abandona quando ela sai da ortodoxia. Então, em geral, a pessoa já não está mais cumprindo o Shabat, não está comendo kasher, que é muito mais importante, mas ainda está com saia, os homens ainda estão com kippah, porque justamente é aquilo, né? O modo que a pessoa apresenta a identidade dela para os outros. E é muito difícil tirar isso, porque realmente depois tem que internalizar. Eu tive, assim, é um esforço muito grande aprender a ser judeu por dentro. É muito mais complicado do que ser judeu por fora, porque ser judeu por fora é seguro, né? Bom, obrigado pelo depoimento, Lívia. Adorei, Lívia, adorei. Super, super verdade. Temos mais alguém aqui que passou por uma experiência parecida. Eu não vou dizer quem é, mas temos alguém aqui que eu estou vendo aqui, passou por uma experiência de usar roupas diferentes numa época da vida e se adaptou, né, a um judaísmo mais interno, vou colocar assim como a Lívia trouxe. Gostei dessa comparação, né? Não só se expor, usar alguma coisa para mostrar para o mundo quem eu sou, mas assumir internamente o que eu sou, né? Então, eu acho bonito, acho realmente. Não que o outro não seja, sem querer falar mal de ninguém, né? São escolhas, né? Como tudo na vida são escolhas. Você pode escolher para um lado, para o outro, às vezes você muda de um lado para o outro, enfim, e tá valendo. Não é que é certo ou errado, é só o que você acha, enfim, mais compatível com o seu modo de pensar o mundo, de enxergar o mundo. Sei lá. Eu queria deixar uns 5 minutinhos antes da gente encerrar, que já está quase na hora, para a gente fazer uma homenagem mais litúrgica agora falando. Claro que a gente dedicou todo o estudo à senhora Sarina, mas eu queria que a gente fizesse pelo menos o El Malei Rachamim e o Kadish em memória dela. E antes disso, só vou lembrar que nesse sábado a gente tem serviço normalmente lá na Rua Bahia, todos convidados. Vamos ler a parte final dessa Parashá, Vaishlach. Então é um momento da gente viver isso
mais pertinho uns dos outros. Nesse sábado vamos ter uma visita ilustre na nossa sinagoga, que é o André Lieberman, que é o responsável na UJR, né, na União do Judaísmo Reformista, pela área de educação. Né, ele está fazendo um tour pelo Brasil, conhecendo as várias sinagogas afiliadas ao movimento, e vendo como a UJR pode ajudar cada uma das comunidades a melhorar nessa parte de educação. Né? A gente já faz bastante coisa, mas obviamente sempre dá para melhorar, e se eles puderem nos ajudar vai ser ótimo. Né? Então temos uma reunião com ele amanhã, e sábado ele vai estar com a gente na sinagoga. Tá bom? Acho que é isso. Semana que vem o estudo a gente continua normalmente, a gente vai avisando, e Shabbatot também sábado de manhã todas as semanas, até o final de 2024 e início de 2025 sem interrupções. Tá bom? André quer falar mais alguma coisa sobre sua mãe antes da gente fazer o El Malei Rachamim? O André, antes da gente começar, ele contou um pouquinho da vida da mãe dele. A Sueli também compartilhou alguma história conjunta delas, né? Como a Sueli trabalhou com a Sarina. Enfim, não sei se você quer falar mais alguma coisinha, André. Olha, quer dizer, fora a parte da história com H da minha mãe, o que se eu conseguir fazer essa drachá para vocês hoje, é porque num momento em que eu passei por uma fase de revolta, como qualquer adolescente tem, eu também me revoltei contra a religião, qualquer coisa desse tipo. E aí foi justamente com a minha mãe que houve um diálogo, onde a gente começou. Eu tinha perguntas, claro, eu não sabia onde achar as respostas. E ela já trabalhava na CIP, enfim, tinha umas funções, foi diretora de cultura na época de duas presidências, e, e ela gostava muito de filosofia judaica, então a gente discutia muito livros. Bom, A gente não discutia Tanakh nem Talmud. A gente discutia filósofos modernos, pensadores modernos que escreveram, Elie Wiesel, outros, Martin Buber, e a gente conversava muito disso. E foi assim que foi num diálogo com ela que eu comecei a ver como a riqueza do judaísmo com uma série de respostas e não respostas para dilemas que a gente vive. E foi justamente graças a ela que eu retornei a essa linha e consegui fazer do judaísmo uma linguagem, um processo de vida fundamental para mim, como também para ela era. Então, eu só posso agradecer a ela por ter chegado aqui e eu pude fazer esse comentário com vocês, com esse tipo de análise, porque graças a ela me ensinou a analisar e processar as coisas da humanidade, assim, por assim dizer. E obrigado por tudo. imagina. Agradecemos a ela, então, por ter você aqui com a gente. Obrigado, dona Sarina, por nos emprestar o André nesse momento. Obrigado. Enfim, sempre, né? Estamos muito felizes de poder contar com você e honrar a memória dela. Se alguém tiver com o Sidur Shavuotov, o El Malei Rachamim está na página 255, desculpem, e logo em seguida a gente vai fazer o Kadish dos enlutados. El Malei Rachamim Shochen במרומים המצא מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מזהירים
את נשמת שרה בת יהושע ועלמה, משפחת מינרבו הומר, שהלכה לעולמה, בעבור שאנחנו מתפללים בעד הזכרת נשמתה, בגן עדן תהא מנוחתה. לכן בעל רחמים יסתיריה בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמתה, אדוני נחלתה, ותנוח בשלום על משכבה, ונאמר amém. Deus pleno de misericórdia, que mora nas alturas, concede o justo descanso sob as asas da Shekhinah, a presença divina, nas alturas sagradas e puras como o esplendor dos raios de luz do firmamento, a alma de Dona Sarina Minerbo Roemer, Sara Bat Yoshua Alma, que partiu para o seu mundo. E por isso nós rezamos em memória de sua alma, no jardim do Éden será o seu descanso. Assim sendo, que Deus, o Mestre da Misericórdia, a acolha sob suas asas pela eternidade, e que Ele, Deus, conecte sua alma à corrente da vida eterna. O eterno é sua herança, e descansará em paz no seu local de descanso, e digamos amém. 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 E o Kadish dos Amém. Enlutados, para quem tiver conhece esse Sidur, ou enfim, qualquer Sidur, nesse Sidur está na página 326, 326, é uma das vezes que aparece o Kadish, e a gente acompanha então o André nesse momento. יתגדל ויתקדש שמי רבה, Amém. Amém. בעלמא דברה חירותי ומלכותי, וחייכון ואומכון וחיי יכול בית ישראל, וגלל וזמן קריב ואמרו אמן. Amém. Yehesh, Merabah, Borach, Nelam, Ulemei, Almaya. יתברך וישתבר ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהלל 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 שמי וקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה באמרו אמן. Amém. Amém. יתברך ויתקבל וצלותכון וביותכון דכל בית ישראל קדם ואבון די בשמיא ואמרו אמן. Amém. יהא שלמה רבה מן שמיא וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Amém. עושה שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל וכל יושבי תבל ואמרו אמן. Amém. Amém. O André pode sentar, quem tiver de pé pode continuar de pé, se quiserem, e a gente fala as palavras tradicionais de consolo para os enlutados. Pensamos no André, na Lili, no Alain, irmão da Sarina, o André só escuta e a gente pode repetir. Hamakom, Hamakom, Yenachem, Yenachen, Etchem, Etchem, Betoch, Betoch, Shear, Shear, Avelei, Avelei, Tzion, Sion, Virushalayim. Jerusalém. Que Deus conforte você, sua irmã, seu tio, André, no meio de todos aqueles que sofrem em Sion, Jerusalém, a cidade que prega pela reconstrução de cada ser humano, né? Pela completude de cada ser humano, Shalem, no meio do nome de Jerusalém. E que as boas memórias,
as muitas boas memórias da sua mãe, da Sarina. Confortem vocês, deem força para vocês seguirem nessa caminhada. E que bom saber que ela tem muito a ver com o que você é hoje, André, pelo menos nessa área específica aqui, mas ainda nos honra a memória dela, saber que ela deixou isso pra gente, né? Que você vai continuar esse trabalho que ela, enfim, te legou. Muito obrigado. Todarabá, Davi. Todarabá a todos. Imagina. Um grande abraço, André. Um grande abraço para todos. Boa noite. Boa Se noite. Deus quiser, nos vemos na quarta-feira. Na Boa quarta-feira noite. não, no sábado, falei errado. Ou na Boa quarta-feira noite. seguinte. Tá bom? Deixa eu desligar a gravação. Tchau, tchau, tchau. Valeu. Abraço. Tchau. Tchau, boa Tchau, noite. boa noite.